Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hey guys, how are you doing? I hope all is well with you. Espero que vocês estejam se mantendo seguros e seguindo as medidas de precaução em relação ao COVID. E falando em COVID, o vídeo de hoje é sobre expressões, frases úteis para falar sobre esse danado desse vírus, né? Já faz quase um ano que iniciou essa pandemia, estamos em lockdown novamente aqui no Rio Grande do Sul, né? Bandeira preta em todo o estado, e eu sei que é um tópico que está, we are sick and tired of talking about COVID. Essa é uma expressão útil para falar sobre COVID. We are sick and tired of talking and hearing about COVID. Então, estamos de saco cheio de ouvir e de falar sobre COVID. Mas é um assunto super atual, que faz parte das nossas vidas, e eu quero te ensinar o jeito certo de falar sobre isso. Algumas frases essenciais. Vamos começar, então, com a pronúncia de COVID. It's not COVID, it's not COVID, it's COVID, COVID, COVID. Então, COVID, né? A gente fala COVID. Se você quer dizer que você ou alguém está com COVID, não diga I am with COVID. I am with COVID é uma tradução literal do que falamos em português. Em inglês não funciona. Então, algumas formas de dizer que você está com COVID. I have COVID. I got COVID. Ou I caught COVID. Você também pode dizer I have tested positive. I have tested positive. Eu testei positivo, ou eu positivei. Vamos voltar um pouquinho então. Você usa o get e o catch para pegar, por exemplo, uma doença. O got é o passado do get e o caught é o passado do catch. Então, quando você diz I got COVID last year, você está dizendo eu peguei COVID no ano passado. Você pode trocar o got pelo caught, que o sentido é o mesmo. I caught COVID last month. I caught COVID last month. Or I got COVID last month. Então, eu peguei COVID no mês passado. Eu gosto muito do test positive. I tested positive for COVID. Eu gosto bastante de usar o test positive. Eu acho que soa muito bem. É um bom inglês, né? I tested positive for COVID. I tested positive for COVID. They tested positive for COVID. Eles testaram positivo ou positivaram para COVID. Tem um verbo muito útil para falar sobre a disseminação da doença, que é o verbo spread. Spread, disseminar ou espalhar. COVID is very contagious. It spreads really fast. It spreads really fast. COVID é muito contagioso, ele se espalha rapidamente. To limit the spread, para limitar a disseminação ou para diminuir a disseminação, we use some strategies. Então, para limitar a disseminação, usamos algumas estratégias. Então, uma delas é go into quarantine. Go into quarantine, entrar em quarentena. E to be under quarantine, estar em quarentena. Então, por exemplo, I had contact with someone who has COVID, so right now I am under quarantine. Eu estou em quarentena. I am under quarantine. Outra situação, eu vejo os alunos falando muito, use a mask. Use a mask. Don't say use a mask. Não diga use a mask. Diga wear a mask. Porque a máscara já é um acessório, certo? Então, a gente usa o verbo wear para roupa e acessórios. We must wear a mask at all times when we go outside. Keeping social distance is an alternative to limit the spread of the virus. Keeping social distance and wearing a mask are alternatives to limit the spread of the virus. Or keeping social distance and wearing a mask are alternatives
to reduce the spread of the virus. Typical symptoms. Typical symptoms of COVID are very similar to the flu. The flu vem da palavra influenza, significa gripe. Então, existe a expressão flu-like symptoms. Flu-like symptoms. If you have flu-like symptoms, you should go into quarantine. Se você tiver sintomas parecidos com sintomas de gripe, você deve entrar em quarentena. Asymptomatic. Algumas pessoas não têm sintomas, porém têm a doença. Então, those people are asymptomatic. Many people have COVID-19, but are asymptomatic. They don't have the symptoms. Cough, cough, tosse. Fever or temperature, que significam febre. Então, eu posso dizer se eu estou com febre. I have fever, or I have a temperature. I have a temperature. As duas significam febre. And shortness of breath. Shortness of breath. Falta de ar. Ou ainda, difficulty breathing. Difficulty breathing. It's similar to shortness of breath. Então, falta de ar, shortness of breath. Difficulty breathing, dificuldade de respirar. Some people experience loss of taste and smell. Some people experience loss of taste and smell. Então, algumas pessoas experimentam falta de paladar e olfato. But it comes back after some time. Mas isso volta com o tempo. Outra dica importante, gente, falar do grupo de idosos. Don't say old people, porque soa muito rude. Use a palavra elderly. Elderly significa idosos, tá? Uma forma super polite, super respeitosa de nos referirmos aos idosos. The elderly, eu tô falando do grupo de idosos. Então, the elderly are being vaccinated, or the elderly are getting the vaccine, or the elderly are receiving the vaccine. Então, falando de vacina agora, vaccine. Tem 2 Cs nessa palavra, e os 2 Cs são pronunciados de forma diferente. Você precisa pronunciar os dois. O primeiro C tem som de K, e o segundo tem som de S. Vaccine. Então, essa é a vacina. Que verbos eu utilizo com o substantivo vaccine? Be vaccinated, get vaccinated, or receive the vaccine. Por exemplo, many health workers are receiving the vaccine. Many health workers are getting the vaccine or are getting vaccinated. Many health workers are being vaccinated, ou many health workers have been vaccinated. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar algumas dicas assim, mais de mindset mesmo, de atitude positiva. Keep safe, mantenham-se em segurança, né, seguindo as medidas de proteção. Keep distance, mantenha distanciamento social sempre que possível. Keep wearing a mask, continue usando a máscara. And keep positive, e se mantenham positivos. Because this shall pass, porque isso vai passar. Então, sempre que você estiver passando por momentos difíceis na vida, lembre dessa frase. This shall pass, isso vai passar. Agradeço por assistirem, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa útil, que vai facilitar a comunicação de vocês nas situações em que vocês forem falar sobre COVID em inglês. E se você quer praticar, deixe uma frase aqui abaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Thanks for watching. See you soon. Bye!